Bem-vindos novamente ao nosso podcast Família Inteira. E hoje temos a oportunidade de conversar sobre aquilo que é tão importante, a esposa que Deus nos deu, a esposa que Deus te deu. E se na semana passada foi a esposa que fez esse marido ficar preso na poltrona, hoje é você, marido, a hora da vingança. É a oportunidade de você colocar ela para ouvir aquilo que Deus deseja que ela saiba, conheça e viva, e não para que você seja um homem feliz, mas sim para que ela realmente possa viver no contexto do lar a bondade, a expectativa e tudo que Deus tem efetivamente para ela, para a família, para a bênção de Deus no contexto do lar. Fernando, mais uma vez a gente tem a oportunidade de, juntos aqui, pensarmos sobre esse tema tão importante da família. E no começo da mensagem você explorou o texto de Tito, capítulo 2, versículo 4, toda aquela dinâmica das mais velhas ensinarem as mais novas a amarem aos seus maridos. E você destacou que esse termo amor, dentre as diversas expressões para amor no grego, é um termo que envolve talvez algo mais em torno de amizade. Então, você pode explorar um pouco mais isso, de que maneira efetivamente isso acontece no contexto do lar? Boa noite a todos, é uma alegria a gente estar novamente nessa conversa, podendo desdobrar aquilo que foi ensinado e até pensar nas implicações e aplicações, né? Bem, enquanto no termo para amor de Efésios 5, versículo 25, falando para o marido, aquele termo tem um elemento de um amor que parte de alguém por conta de quem é esse alguém, por um outro que pode até não ser ninguém. E, no caso, isso coloca aquele amor como um amor inicial e absolutamente incondicional. No caso do amor empregado, descrito em 1 Timóteo, a palavra ela traz um elemento de amizade, de reciprocidade, de parceria, de companheirismo. Então, a bem da verdade, aqui o que está propondo é que a mulher seja a agente que produza amizade no relacionamento com o marido. Pensando somente no marido, embora ele vá usar um verbo composto com o mesmo verbo que fala com os maridos, né? O verbo filéu. Então, eu diria que as mulheres têm o papel de gerar no relacionamento com seu marido aquilo que eventualmente é o que elas mais reclamam, que é a falta de parceria e companheirismo de vivência no lar como amigos. Essa reclamação, que é altamente comum por parte das mulheres, a bem da verdade é uma reclamação de si mesmo. Porque são elas que têm a responsabilidade e que devem ter a sabedoria de gerar esse ambiente amigável, parceiro dentro de casa. Interessante destacar a palavra sabedoria. Um vídeo antigo, eu não me lembro nem exatamente quem produziu ele ou alguma coisa assim, brincava da ideia de que a anatomia do cérebro do homem tinha uma parte que se chamava caixinha do nada. Talvez o pessoal aí vai lembrar de alguma coisa assim, não sei se o pessoal aqui também lembra de algo, mas brincava com esse negócio da caixinha do nada, que era alguma coisa que o cara entrava e ficava no mundo dele ali, meio aéreo, e de repente ele é interrompido por um: o que você acha então disso? E, não, tudo bem. E a pergunta seguinte é aquela terrível: sobre o que eu estava falando? Então, como que essa mulher que promove a amizade lida com um camarada que muitas vezes está alheio ao próprio desejo de desenvolver um relacionamento? Está preso no mundo dele. Hoje em dia, enquanto no passado algumas mulheres reclamavam do homem que estava na rua jogando bola, hoje tem um homem que está em casa, mas não está no jogo, está na rede social, alguma coisa assim. Como que essa mulher promove com sabedoria essa amizade com um cara que muitas vezes se fecha nessa caixinha do nada ou se fecha no seu mundo? Eu acho que você pode trazer elementos que são comuns numa amizade verdadeira para dentro desse relacionamento. O que amigos fazem? Amigos conversam, compartilham experiências, dão opinião, discutem,
saem juntos, jogam juntos, viajam juntos. Então eu diria que, antes de mais nada, essa mulher pode gerar amizade propondo e trazendo conversas que sejam relevantes. Eu aprecio bastante a sugestão de alguma coisa que eu deva ler ou assistir. Nesse momento, vindo para cá, eu estava ouvindo um podcast que a Carmo me disse. Muito bom, assista. E então a gente pode compartilhar das ideias do que está vendo, está lendo, está ouvindo, situações que viveu, o que aconteceu em tal circunstância. Ou propor, vamos sair, vamos sentar, vamos tomar um café. Então, eu diria que com sabedoria se pode propor conversas, compartilhar experiências que fazem com que vá surgindo um relacionamento em que requer respostas. Também é fato, é possível que o relacionamento esteja tão quebrado que a tentativa de fazer isso vai ser impossibilitada. Vão ter um trabalho anterior para ser resolvido, talvez pedido de perdão, talvez tratar alguma questão desagradável. Mas eu diria que o segredo é praticar dentro de casa, com o marido, aquilo que é inerente a uma amizade bem-sucedida. Sim. E na mensagem, além do texto de Tito, você explorou bastante o conceito de Gênesis capítulo 2 da auxiliadora idônea. Uhum. E, de fato, nos falta termo que, de alguma maneira, reproduza com exatidão a expectativa que o texto tem. Quando alguém esbarra no texto auxiliar, imediatamente ou ele pensa no ambiente de faxina, ou ele pensa talvez no ambiente corporativo, cargo de acesso, auxiliar, analista, coordenador, ou seja, é o nível mais baixo. Exato. Agora, na mensagem você demonstrou que Deus se coloca nessa condição e a parte dele a coisa desmorona. Como que, no que diz respeito à mulher, o termo hebraico ezer pode, de alguma maneira, mostrar essa dignidade, essa honra, mas a partir de aspectos bem práticos, do dia a dia, do relacionamento desse casal, do exercício tanto do cumprimento desse papel como do reconhecimento do cumprimento desse papel? É curioso que, se olhar para o dicionário da língua portuguesa, o que significa um auxiliar, entre tantas definições do que é, a última definição é de alguém que presta um serviço secundário a alguém superior. Os primeiros sentidos não têm essa conotação de rebaixamento, mas a gente olha muito mais para esse último. No caso de Deus, como eu mencionei ontem, o uso do vocábulo ezer na Bíblia, ele está recheado de quem é o auxiliar ou quem auxilia, é alguém extremamente elevado e digno. Era um herói nacional ou o próprio Deus. Então, a própria palavra já coloca a mulher numa condição elevada. Agora, voltamos para Gênesis capítulo 3. A queda destruiu a dignidade, colocou a mulher debaixo de opressão, e é o que nós vemos. Então, a realidade da sociedade é que a mulher, de uma forma geral, existem exceções, ela ocupa, ela vivencia uma realidade que é opressora e a reduz. Então, essa mulher, na medida em que ela olha para as Escrituras e vê que Deus a criou e colocou de frente para o homem, podendo olhar nos olhos do homem, coisa que é impensável em várias sociedades, que o termo que ele emprega para descrever essa mulher é usado principalmente para descrever o próprio Deus. E quando a gente começa a entender, essa mulher tem o papel de aperfeiçoar seu marido. Essa mulher tem o papel de proteger seu marido de desvios, de erros. Essa mulher tem com seu marido a tarefa de fazer dos seus filhos pessoas maduras, que sejam capazes de discernir as coisas.
e que reproduzam nas suas vidas o caráter de Deus, seu papel é elevadíssimo. Não existe nenhuma atividade profissional que supere em valor e dignidade o papel de uma mulher e de um homem naquilo que eles têm a fazer com seus filhos. Se a mulher entende isso, ela está sendo aprovada por Deus, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sociedade. A questão é se vai se deixar levar pela sedução do que o mundo diz que é. Dentro dessa proposta de ser seduzido por aquilo que o mundo apresenta, ou algo nesse sentido, você também usou o termo, a ideia dela como na condição de uma heroína, que efetivamente promove a edificação, que socorre, que auxilia nas grandes batalhas da vida. E uma dimensão bastante curiosa acontece porque Deus, na condição de Ezer, ele também é superior ao povo. Ele é senhor sobre o povo, mas também é o socorredor do povo. Em Gênesis, a mulher é criada idônea. Ela corresponde a Adão. E nós vemos também, ao longo da Escritura, um conceito que, acredito por uma decisão teológica, uma decisão homilética para a entrega do sermão de domingo, optou-se até por não explorar, que é o que a Escritura acaba apresentando em termos de submissão da mulher no contexto do casamento. Então, alguns textos da Escritura apresentam esse cenário e, curiosamente, quando se fala de papel da esposa, a maior parte das abordagens não exploram aquilo que foi explorado ontem. A questão justamente desse papel socorredor, auxiliador, de toda essa promoção da edificação do lar, e tudo que se diz respeito de mulher fica restrito ao cenário de submissão. Mas, uma vez que isso também está presente dentro do ensino bíblico, está presente dentro daquilo que a Escritura apresenta, você teve algum motivo para não lidar com isso no sermão de domingo? E onde isso entraria como parte do que essa mulher tem para desempenhar no contexto do lar, no relacionamento dela com seu marido? Bom, primeiro eu vejo em Gênesis capítulos 1 e 2 a criação de ambos, e ali nós não encontramos nenhuma ordem de submissão da mulher. Se existe alguma nuance de submissão antes da queda, é simplesmente o fato de que foi o homem que deu o nome à mulher. Ele chega primeiro e ele dá o nome. Mas isso não define a mulher debaixo de submissão. A submissão acontece, eu diria, em função da queda. Ela disputou, ela comeu do fruto por poder. Mas esse é um estado que eu diria que Deus não quer para sempre para a mulher. Entendo que 1 Timóteo 2,15, quando diz que a mulher vai ser salva através de... essa mulher ela pode ser resgatada dessa condição, e isso vai ser feito a partir do momento em que ela não está lutando por poder, mas ela está entendendo o seu papel, e isso não descarta, sendo uma pessoa submissa, que ela seja líder. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa estar numa posição de chefia para liderar. Você pode liderar as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, você pode liderar as pessoas que estão no mesmo nível, e você pode, inclusive, liderar as pessoas que eventualmente estejam acima. É a liderança 360 do John Maxwell. Então, veja, nesse caso, eu diria, uma mulher exercendo sua influência mansa, tranquila, sábia. Ela tem um poder, e aí a gente vê aquele ditado, né? Por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Tem uma mulher que tem o poder de influenciar, de falar, não faça isso, por que você não faz isso? Eu efetivamente, eu vejo como ideal da Escritura não uma mulher que me obedeça, mas uma mulher que seja minha companheira e que me acrescente além de onde eu posso ir. Então, essa mulher, eu diria, ela está além do processo de estar debaixo de simplesmente submissão. É possível, inclusive, que as determinações de submissão sejam tão explícitas em Efésios capítulo 5,
E em 1 Pedro capítulo 3, porque ele está escrevendo a mulheres e maridos cujos homens têm o pátria potestas e têm poder, inclusive, de matar essas mulheres sem nenhuma implicação negativa para eles, além do próprio crime que ele cometesse. Então, eu diria, aquilo também era uma orientação para que elas não se atrevessem e não fossem penalizadas por uma atitude de homens que estavam numa posição absolutamente distorcida. Eu vejo que uma mulher, ela compartilha com seu marido numa condição muito leve de autoridade, em que ela é realmente parceira dele. Se eu somar meu tempo de casado, eu chego perto de 45 anos de casado. E eu não tive até hoje 3 situações. Eu me lembro de uma, única. 3 situações em que todas as conversas foram insuficientes para nós concordarmos de irmos na mesma direção. Uma única ocasião, e o tempo exigia que alguma coisa fosse feita, eu falei assim, querida, não podemos ir nas 2 direções e temos que ir numa direção, nós vamos ter que ir nessa direção. E pacífico. Então, eu diria que a relação ela é muito mais de parceria, com uma leve responsabilidade maior de liderança para o homem. Essa é a melhor relação que eu creio que Deus tem para nós. Chama atenção o que você menciona justamente da mulher com esse potencial de influenciar, tomar decisões e encaminhar a família de uma maneira produtiva. Enquanto você falava, eu pensei em 2 exemplos na Escritura. O primeiro deles, inclusive, hoje pela manhã na reunião dos pastores, o Daniel Manzano mencionou, que é o de 1 Samuel 25, de Abigail, que, num certo sentido, toma uma decisão até contrária do seu marido, que era o tolo Nabal, mas justamente a sua decisão é um cumprimento do seu papel de socorrer. Uhum. E socorre não somente o seu marido, mas a sua casa e livra todo aquele povo de uma condição de morte, né? Então, depois, na sua casa, leia o capítulo 25 de 1 Samuel, vai ser uma leitura interessante. O segundo é um pouco mais discreto, porque requer talvez um certo conhecimento de como a Bíblia está organizada em hebraico, né? O cânon bíblico em hebraico, né? No sermão você explorou bastante Provérbios 31. E é interessante como que na Bíblia hebraica a gente ouve falar sobre a mulher virtuosa em Provérbios 31 e vira a página e encontra Ruth. Né? Parece que de alguma maneira na forma de organizar aquele cânon eles destacaram essa mulher que influencia, que toma decisões, que produz de certa maneira situações estratégicas. Então me chamou a atenção quando você mencionou isso, porque mostra essas mulheres adotando papéis e reproduzindo essas condições de proteção, de edificação e de guarda. Né? Se me permite, eu acrescento um terceiro exemplo. Sara. Sim. Sara, que é apresentada como um modelo de submissão em 1 Pedro capítulo 3, 1 a 6, mas ela teve uma ocasião em que ela falou para Abraão, manda o menino embora. E Abraão tem oportunidade de conversa com Deus e ela está mandando que o menino vá embora. E Deus falou para ele, faz o que ela está falando. A mulher está brava, né? Um exemplo de submissão não tirou dessa mulher o senso crítico e uma voz forte. Uhum. Concorde comigo. Não é muito melhor uma esposa que tem uma opinião forte, respaldada, que até eventualmente Deus poderá dizer, ela está certa, faz o que ela está falando. Eu acho que a maneira como se superenfatiza e se coloca o conceito de submissão destrói o projeto de Deus. Destrói o projeto de Deus. Eu acredito que essa fala que você trouxe sobre Sara e esse bloco da conversa, acho que a gente pode aproveitar e trazer uma palavra para você, mulher que está nos ouvindo e eventualmente está num cenário de abuso e nem percebe. Você está sendo vítima de um cara que te bate, que te agride, que agride a sua família e que coloca a sua vida em risco e você se sujeita a essa condição e não fala com ninguém sobre isso porque acredita que isso é uma atitude de submissão e obediência a Deus. Não é. Não é para isso que Deus te chamou. Peça ajuda. Você pode estar sendo vítima de um crime.
Você gostaria de falar, acrescentar talvez alguma coisa para Acho, mulheres nessa condição? acho que você foi muito claro. Eu tive muito pouco envolvido com casos em que envolvia agressão física e tive em vários casos que envolvia a agressão emocional. Também encontrei casos do inverso, a mulher fazendo isso, né? E eu diria, isso não faz parte do projeto de Deus de forma alguma. Houve casos em que eu orientei, vá à delegacia e dê parte. Então, tem coisas que são necessárias de serem cessadas, mesmo que se usa da força das autoridades civis. Retomando agora a ideia dessas equiparações entre as ações da mulher e as ações de Deus, um paralelo que você fez foi em Deuteronômio 33, onde algumas vezes Deus é apresentado como esse socorredor, e tomando Deus como modelo para a mulher, na mensagem você demonstrou como que essa mulher, de alguma maneira, poderia reproduzir uma atitude de gerar um ambiente de proteção, um ambiente de harmonia, um ambiente de esperança no contexto do lar, tal como Deus poderia gerar no seu povo à medida que esse povo estivesse caminhando com ele, como o socorredor, o libertador do seu povo. Como que, em termos práticos, rotina, dia a dia, 6 da manhã às 11, ou como for a rotina de cada um, essa mulher efetivamente pode reproduzir isso no contexto do seu lar? Bom, ela tem que ter muito claro o que é que Deus tem para o lar dela. Tem muito claro do que é que ela tem como papel na vida do seu marido. Muito claro o que ela tem para fazer em relação aos seus filhos. E na medida em que ela sabe o que fazer e descobre maneiras sábias, prudentes, funcionais, que levam a família a esse ponto, e algumas vezes está evidente que está fora do alcance e do poder dela. E ela vai precisar de depender de Deus para que Deus faça coisas que não se enxerga a possibilidade de Deus fazer. Estou lembrando de Provérbios capítulo 21, que diz: o coração do rei é como ribeiros de água, Deus o inclina para onde quer. Isso também vale para o coração do marido. Como isso também vale para o coração da esposa. Então, em muitas coisas, ou para todas, não cabe a briga, não cabe a insistência, não cabe ser chato. Cabe depender de Deus e talvez dizer para Deus e firmar seu coração nisso. O Senhor sabe o que é certo, o Senhor sabe o que eu quero, a pessoa não me ouve, eu estou esperando que o Senhor mexa no coração dele. E eu não tenho dúvida. Quando se passa para a autoridade superior, ela vai cuidar disso. Então ela não precisa de entrar em rota de conflito. Se ela chegou numa situação que ela não tem poder, é reconhecer que não tem o poder. Não vai ser pelo muito falar, não vai ser por brigar. Vai ser por esperar que Deus mude essa realidade. Sem briga. Entrega na mão de quem tem poder. Sem querer soar pragmático, mas para que essas mulheres de alguma maneira sejam capazes de identificar para onde a família está indo e como o papel dela tem sido desempenhado, que sinais essa mulher pode identificar de que meu papel está sendo cumprido e resultados objetivos de prosperidade, segurança, saúde financeira, emocional, enfim, tem acontecido no contexto do lar? O que ela pode observar que demonstram que o bom exercício do seu papel tem produzido frutos no contexto daquele lar? Ela está fazendo do seu marido seu amigo? Ela está crescendo na parceria, no amor? Ela está percebendo já que ela está provocando no seu marido mudanças? Na medida em que ela está agindo assim, ela começa a desarmar seu marido. Eu posso lembrar de várias histórias
de mulheres que decidiam sair da relação marcada pelo litígio e pela briga, não porque estavam resignadas, mas por entenderem que não era os seus argumentos, sua insistência, etc., que iria produzir um bom relacionamento. Então, ela tem o poder, com a sua reação, de distensionar essa relação. Em Romanos capítulo 12, diz que ao invés de você vencer o mal com o mal, você deve vencer o mal com o bem. Ou seja, quando eu faço o bem, eu acabo produzindo uma sensação no outro. Imagina, o casal discute seriamente e intensamente. No dia em que a mulher chega à conclusão, e eu diria que poderia ser o homem também, que não vale a pena tentar tratar essas questões dessa maneira, e que ao invés de ficar ofendendo, gritando, reagindo de uma maneira indevida, eu vou tratar bem, com respeito, com cuidado, com amor. E isso começa a provocar um mal-estar em quem está agindo mal. E é bem possível que essa pessoa vá reagir e intensificar sua maldade para colocar a outra pessoa na condição de equilíbrio com a qual eles estão acostumados. Mas se a pessoa insiste em manter seu respeito, seu amor, sua mansidão, sua moderação, isso vai acabar levando o outro ao arrependimento. É o que o texto diz em Romanos 12. Dessa maneira você amontoa brasas vivas sobre a cabeça do outro. Isso é, você vai dar a oportunidade do outro perceber e se arrepender. Então, a moderação, a maneira como fala, a não ameaça, são maneiras objetivas. Você está acuando o seu marido, está agindo de uma maneira que o force a fazer... Não. Se você está produzindo um ambiente pacífico, essa é uma maneira de medir. Se você está gerando no seu marido mudança, essa é uma outra maneira de você avaliar o que você está fazendo. Ainda em Deuteronômio 33, nós temos aquela imagem profundamente bela do Senhor estendendo seus braços, colocando por baixo, uma cena que demonstra esse abraço, esse tomar no colo, e isso, de alguma maneira, você associou à atitude que a mulher pode ter no lar, além de tudo isso que você já mencionou, mas essa atitude de acolhimento, de presença, de cuidado. Você pode explorar um pouco mais a fundo como que essa mulher pode representar essa cena tão bela da imitação de Deus no contexto do seu lar? Diga-se de passagem, eu acho que isso é alguma coisa que cabe perfeitamente para homens e para mulheres. Quando a gente começa um relacionamento, seja ele qual for, o abraço e o acolhimento são coisas importantes. Quando você brinca com uma criança, é natural você querer abraçá-la, tê-la no colo. Com a pessoa amada, dá abraço, esse acolhimento. E eu diria que isso é uma demanda, é uma necessidade que nós temos. E homens têm essa necessidade. Por mais que tenham esse estereótipo de um homem frio e duro sem necessidade, isso é uma mentira. E eu digo que quando uma mulher que não está competindo, ela consegue expressar seu acolhimento, seu calor, seu amor, ela está criando uma atmosfera fundamental no relacionamento dos dois. Deus é dado a esses cuidados especiais. Me ocorrendo aqui agora, talvez até você se lembre melhor de onde está a referência, porque você andou pregando Isaías recentemente. Mas quando Deus está falando que ele vai andar num passo mais lento por causa daquelas ovelhas que estão amamentando, por causa daquelas que são grávidas e por causa daqueles cordeiros que são pequenos. Deus tem essa sensibilidade com as limitações. Ele não está colocando a gente num exército simplesmente marchando.
Ele tem o cuidado com as fraquezas, com os ritmos da ovelha grávida, da ovelha pequena. Ele pode eventualmente pegar uma ovelha e colocar no ombro. Ele pode estar com o seu cajado arrastando no corpo da ovelha. Deus se dá essas expressões. Aliás, uma das expressões para Deus nos profetas é de que ele é como uma ama. Ou seja, nesse aspecto, até Deus usou a figura de uma mãe para com o seu povo. Eu diria, todos os homens carecem de um colo, de um cafuné, de um encostar a cabeça na perna. Eu diria, a recíproca é verdadeira. Mas Deus, que é o Edzer maior, ele faz isso estendendo os braços. Eu diria, mulheres devem fazer isso também. Isso é terapêutico, é gostoso, é caloroso. E, de novo, Deus dá exemplos enormes das Escrituras, muito gráficos, na maneira como ele tem essa sensibilidade e esse acolhimento. Como uma mãe, como um pastor que leva em consideração o estado de cada um dos animais que ele está levando. A galinha. Como a galinha, exato. Então, uma mulher tem o poder de fazer isso em casa. E se ela faz isso em casa, ela vai colher muitos frutos disso. Agora, quando nós olhamos para a relação de Deus com o seu povo, não foram poucas as vezes que Deus estendeu seus braços para tomá-los no colo e a resposta do povo é fugir desse abraço, é fugir desse colo, é de certa maneira até mesmo ser hostil a essa atitude que Deus tem. O Senhor Jesus diz, né? Jerusalém, mencionamos agora a galinha, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, né, efetivamente juntar vocês com uma galinha, mas vocês não quiseram, né? Então, como que uma mulher pode agir para um homem que está hostil à sua tentativa de gerar esse aconchego, de gerar esse colo, de cumprir o seu papel, indo até talvez além da mera atitude dos braços estendidos, mas a partir dessa realidade, esse colo sendo rejeitado e tendo uma resposta de hostilidade por parte desse marido? Bom, cabe lembrar que no ambiente do Novo Testamento, as mulheres tinham essa realidade bastante piorada. Os homens tinham uma autoridade e um poder descomunal, podendo matar sua mulher, isso no mundo pagão, né? E nesse contexto, por exemplo, Pedro escreve às mulheres e Pedro escreve aos maridos. E é uma coisa interessante que é dita ali em 1 Pedro capítulo 3, é que essas mulheres devem ganhar seus maridos pelo procedimento e não pelo seu discurso. Na medida em que essa mulher é transformada por Deus, ela se torna um elemento de transformação dos seus maridos. Então, de novo, não cabe à mulher o discurso, a insistência, a briga, a forçação de barra. Não cabe. Cabe a ela a esperança no Senhor, viver o que ela tem que viver de modo a que Ele possa ver e se render. Vai acontecer isso? Não sabemos. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz, você não sabe. Seu marido poderá decidir ir embora por conta da fé tal como você está vivendo. E eu diria que em dadas circunstâncias é possível que até essa mulher precise tomar uma decisão de ir embora. São raras as circunstâncias, mas deve acontecer. Não com objetivos puro e simples da banalização, tal como existe nos nossos dias de divórcio, né? Mas eu diria, viva sua vida da maneira como deve ser vivida,
dando ao seu marido a oportunidade, na dependência dele, de que isso gere uma transformação na vida dele. Já tive o privilégio de ver e também de ouvir histórias de mulheres que, agindo de uma maneira diferente, provocaram grande mudança nos seus maridos, que eram arredios, eram maltratadores e assim por diante. Mas também já vi casos de quando mulheres agiram assim, seus maridos foram embora. Esse bloco agora de fala sua me lembrou uma frase que você utiliza no sermão, que é a ideia de que a mulher respeitosa torna o seu marido respeitável. E acho que, em certo sentido, esbarra nesse papel de que, à medida que ela cumpre essa expectativa, de alguma maneira esse cara se beneficia disso. E é bastante provável que nós tenhamos, agora nos ouvindo, nos assistindo, também alguns homens. E o que você diria para esses homens a respeito do que eles estão perdendo quando se fecham por cumprimento do papel ou para uma mulher que está se esforçando para cumprir o seu papel biblicamente? Ou seja, o que a gente pode dizer para esses homens que eles estão deixando de ganhar através da sua esposa à medida em que ela quer ser essa mulher respeitosa, ela quer ser esse colo, ela quer ser esse socorro? O que esse homem que está nos assistindo está deixando de ganhar, está perdendo também? Era comum no mundo antigo, várias foram as pessoas que escreveram a respeito, dizendo que a gente não deve fazer aos outros o que nós não queremos que seja feito para nós. O Senhor Jesus Cristo colocou isso não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva. Ele diz: o que você quer que os outros façam para você, faça para os outros. Na medida que um homem ou uma mulher estão tratando o outro de uma maneira especial, vai colher seus resultados. Eu estava agora no almoço, sentado com alguém com uma autoridade importante no país, e achei interessante a abordagem que ele teve com um garçom. O garçom veio à mesa e tinha na sua blusa o seu sobrenome, e meu companheiro de refeição perguntou para ele: qual é o seu primeiro nome? Que coisa interessante. Ele levou em consideração alguém que ali estava servindo, estava ganhando para servir, mas ele expressou o cuidado, o interesse de tratar a pessoa tal como ela normalmente é conhecida. Meu nome é José. Foi o caso. A maneira como nós tratamos um garçom, um recepcionista, o que for, tudo isso influi na maneira como a pessoa se sente, como ela devolve. Na medida em que uma mulher trata com seu marido com respeito e com honra, e também quando esse homem trata essa mulher com respeito e com honra, isso retorna. Então, na medida em que homens tratam suas mulheres com a dignidade com a qual Deus as constituiu, ele está puxando essa mulher para cima. O inverso também é verdadeiro. Então, eu lembro de uma expressão, numa frasezinha de alguém que me discipulou lá quando eu era adolescente. E por mais que ela pode ser até bobinha a frase, ela retrata isso muito bem. A frase era assim: você quer ser tratado pela sua esposa como sendo um rei? Então trate-a como uma rainha. À medida que você trata com dignidade, com respeito, com consideração, você vai ter o retorno disso. Aproveite a oportunidade. E você, seja homem ou mulher, comece o mais cedo possível fazer o papel que lhe cabe, com as considerações com o outro. E quando nós olhamos para todo esse guarda-chuva do que compreende o papel da mulher, seja no que está em Gênesis, Deuteronômio 33, nas demais ocorrências de Ezer,
nesse elemento da idoneidade, enfim, de tudo isso que a gente já mencionou aqui hoje. O que você entende que representa o maior ou os principais desafios para uma mulher hoje, ou seja, né, os desafios de hoje para o cumprimento dessas expectativas que a Bíblia tem? Eu chego a pensar, Natanael, que os desafios que se tem hoje são os desafios que sempre existiram. Mas, claro, o que aparece diante de nós? Uma sociedade dizendo o que uma mulher tem que ser, o que uma mulher tem que fazer, qual é o tipo de relação que ela deve manter com esse marido. É o mundo forçando e moldando as pessoas a serem como tem que ser. Agora, o Salmo 1 vai dizer, feliz é o homem, eu diria, feliz é a mulher, que não anda no que é o conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Ou seja, o maior desafio é a tentativa do mundo moldar a mulher como se fosse em nome de modernidade, novos tempos, etc., para ser uma mulher que não está de acordo com o que o Criador planejou. E quanto mais você assiste filme, lê livros, se relaciona nessas rodas em que exalta essa mulher que é um desvio, mas essa pessoa se identifica e quer ser essa mulher. Então o mundo ele está tentando moldar a feminilidade. Esse é o desafio. É com isso que ela está lutando. E Romanos 12 vai dizer, você não pode se deixar amoldar pelo mundo, você não pode ganhar a forma desse mundo, você tem que ter sua mente renovada. Se essa mulher dedica tempo para meditar na palavra do Senhor, que é de novo o que diz o Salmo de número 1, ela vai entender, vai apreciar, vai amar e vai depender de Deus em ser transformada na mulher que Deus planejou. Porque a felicidade da mulher não está em ser a mulher tal como o momento diz que tem que ser, mas sim ser a mulher que Deus planejou que ela fosse. Perfeito. Bom, agora nós temos a oportunidade de, mais uma vez, ouvir um pouco de perguntas que pessoas da comunidade, ou mesmo que acompanham virtualmente o nosso podcast, nos fizeram. E obrigado para você que enviou suas perguntas. Isso nos ajuda bastante aqui também na nossa conversa e aprofundar aquilo que é a sua dúvida, muito provavelmente também a dúvida de outros. A primeira pergunta aqui endereça aquilo que nós já havíamos falado em outros momentos sobre o papel do marido, a família como um todo. E na perspectiva dessa esposa, ela diz, dos dois papéis, o da mulher parece mais difícil. Há controvérsias, hein? Só Deus pode nos capacitar para formar um lar amoroso e harmônico. Será que a Bíblia realmente apresenta o papel da esposa com um nível maior de dificuldade? E como olhar para essas distinções de papéis com equilíbrio e com fidelidade à Escritura? Uhum. Após a mensagem ontem de manhã, alguém virou para mim e falou assim, você pegou leve com elas, hein? E num grupo de mulheres que minha esposa participa, do nosso grupo no lar, um comentário foi assim, ele pegou mais leve com a gente. Então, como você disse, há controvérsias sobre se o papel da mulher é o mais difícil. Eu particularmente acho que é muito mais pesado para o homem. Essa é a minha leitura. Mas cada um sabe onde o sapato aperta. No caso dela, a perspectiva dela é de que esse é o mais difícil. Olha, eu entendo que o desafio de ser um homem cuja referência é o Senhor e uma mulher cuja referência seja o Senhor, o desafio é brutal para ambos. E eu diria, independentemente de comparação, a capacitação para ser o que deve ser, ela vai ter que vir de Deus. Ou seja, aquilo que é difícil e quase que eu diria impossível para nós, é Deus que vai tornar realidade. E aí fica fácil.
Enquanto você falava, eu raciocinava aqui um pouco nessa linha final que você colocou, né? Com aquela tônica de João capítulo 15. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, aquele que está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, né? Então, nada vocês podem fazer. Então, essa imagem de que quando a gente fala da expectativa que Deus tem para nós, em que área que for, em qualquer área, né? A parte de Deus não é difícil, a parte de Deus é impossível, né? Exatamente. Eu diria isso, que eu vivi uma parte do meu tempo de vida cristã, lá nos primórdios da minha vida cristã, acreditando que a vida cristã a ser produzida em mim era uma vida marcada pelo cumprimento, eu, Fernando, cumprindo com uma série de ordens, mas quem opera sou eu. Até que um dia Deus me deu a capacidade de enxergar meu coração e perceber que eu era muito corrupto, muito pior do que eu pensava. E ali eu aprendi que o Fernando só ia ter uma vida cristã autêntica na medida em que, ao invés de ele cumprir uma série de regrinhas, ele dependesse de Deus na sua graça, no seu amor, pelo seu espírito, trabalhando e me moldando. Esse mesmo conceito tem que acontecer no relacionamento. O que eu vou ser como marido, o que eu vou realizar, o que você vai ser como esposa, o que você vai realizar, tem que passar pela capacidade de Deus, não pela nossa capacidade. Uma outra pergunta aqui, olha um pouco para, em primeiro lugar, constata um pouco da dificuldade que existe no contexto do lar, na vivência de cada um desses papéis, mas essa mulher pergunta o seguinte: vejo que hoje são as mulheres que, na prática, transmitem mais a palavra de Deus aos filhos, enquanto muitos homens deixam de ser líderes espirituais. Por que você acha que isso tem acontecido nas famílias cristãs? A Bíblia fala que o marido é o líder espiritual, mas na ausência dessa liderança, como a esposa pode manter o equilíbrio sem usurpar o papel dele, mas também sem negligenciar o cuidado espiritual dos filhos? Só um elemento aqui, talvez para considerar, é que essa pessoa considerou o cuidado do marido só sobre os filhos, né, e não sobre ela também, né? Então, que também é um elemento a ser considerado aqui, né? Bom, eu também acho que esse não é um problema de hoje. Acho que esse é um problema de sempre. Ou melhor, não é um problema só de hoje. Então, nas Escrituras, nós vamos ver mulheres que foram referências na formação de seus filhos e que nada fala do seu marido, do pai. Então isso não é tão estranho à história bíblica. E eu sou grato a Deus pelaquilo que a minha mãe pôde me dar em termos de vida com Deus, que meu pai não me deu. Então, eu diria, faz parte não do plano original, mas da realidade, que mulheres são mais sérias com Deus do que homens, se eu pegar uma amostragem da sociedade. Talvez a soberba, a arrogância de que o homem seja poderoso, seja acompanhado de uma ideia de que é fraco depender de Deus. Talvez seja isso. Mas o fato é que homens têm a responsabilidade diante de Deus de ser um líder amoroso e sábio em conduzir seus lares. Enquanto eles estão ausentes, que Deus abençoe essas mulheres. Aí, eventualmente, parte do papel desse marido também é respeitar, incentivar e apontar o valor do ensino dessa mãe, né? Então, quando nós olhamos o pai em Provérbios, ele chama a responsabilidade não só para si como líder espiritual, mas ele fala lá, né, o Beni, filho meu, ouve a palavra do seu pai, não rejeite a instrução da sua mãe. Né? E Timóteo, também educado pela sua avó, desde muito cedo, a gente não sabe exatamente a condição da família nuclear dele, mas essa mulher assumiu essa condição e isso foi memorável ao ponto dele ter conversado com Paulo sobre isso. Cara, minha avó me ensinou desde cedo e isso fez diferença na vida, né? Temos ainda
outras perguntas aqui para considerar. Essa daqui também diz respeito a esse elemento de liderança, mas o que uma esposa pode fazer de forma sábia e respeitosa para despertar o marido para a importância da liderança espiritual, em vez de apenas reclamar dessa ausência? A gente, de certa maneira, até esbarrou nesse assunto aqui ao longo da conversa, né? Mas talvez só reforçar algum elemento aqui. Eu diria que se ela tem uma vida autêntica, uma vida com Deus bonita, ela acaba sendo uma espécie de sal, de luz na vida desse homem. Então, se eu sou indiferente com Deus, eu demonstro sem querer ficar esnobando, sem viver querendo mostrar uma coisa, mas vivendo uma vida com Deus, isso acaba gerando no seu marido o desejo por. Então, eu diria, uma vida com Deus é uma vida que transmite algo especial. E na medida que uma mulher cultiva sua relação com Deus, ela, no bom sentido, ela estimula, ela constrange, ela motiva o marido a buscar aquela experiência, que é muito melhor do que ele pode ter simplesmente assistindo o jogo de futebol. E uma última pergunta que foi feita aqui, essa é dada também um pouco de contexto, e nós temos, na verdade, diversas vezes a pergunta sendo feita, mas no final eu coloco a ideia geral. Meu marido não é crente, nosso filho adulto vive em pecado, e isso tem gerado conflitos em casa. Às vezes me sinto sozinha entre o certo e o errado. Obedeço ao meu marido ou mantenho minha convicção? Fernando, como lidar com dilemas familiares em que valores espirituais e decisões práticas se chocam dentro de casa? E ainda, o que significa ser submissa sem ser conivente com o pecado e como manter o respeito ao marido mesmo quando não há concordância nas decisões? E por fim, como essa esposa pode permanecer firme em sua vida com Deus quando o marido e os filhos parecem caminhar em outra direção espiritual? Então, de maneira geral, ela está indo para cá, a família está indo para cá, ela continua indo ou ela se sujeita a uma determinação pecaminosa por parte desse marido? Como que ela lida com essa situação, como ela exerce o papel dela nessa situação, que é o caso de certamente muitas mulheres aqui cujos maridos ainda não servem ao Senhor. Bom, em primeiro lugar, você deve agradecer a Deus porque você foi a primeira pessoa alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo na sua casa. O fato de você ter sido alcançado e ter o privilégio de ter seus pecados perdoados, ser filha de Deus, poder ter comunhão com Deus, depender da sua graça, do seu poder agindo na sua vida, não significa que você tem o papel de fazer com que seus maridos e seus filhos vivam como você que é convertida. Você é a única convertida. E você tem o privilégio de ser sal e luz dentro de casa, e isso não é discutindo ou determinando o que seu marido e seus filhos adultos devam fazer. Na minha compreensão, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6, está sob medida para você. O que é isso? Elas esperavam em Deus. Elas se submetiam aos seus maridos e esperavam em Deus. Você pode colocar para Deus: Deus, eu queria que fosse tão diferente a visão, a compreensão, a vida do meu marido, a compreensão, a visão, a vida dos meus filhos. Mas não está no meu poder fazer isso. E o Senhor está dizendo que é para eu ficar em silêncio e esperar no Senhor e ter o bom procedimento. Deus está dizendo para você o seguinte: essa briga não é sua. Não se indisponha com seu marido e com seus filhos. Viva você sua vida cristã. As coisas lhe entristecem. Entendo isso. Isso é mais um motivo para você colocar-se diante de Deus e orar por eles. Graças a Deus que em dado momento você compreendeu o Evangelho e você se converteu. Entenda, não é você, no tempo que você acha, na forma que vai ser,
que eles vão se render a Cristo. Confia no Senhor, leva a vida como deve viver. Não fale nada, não pregue, muito menos discuta. E vamos ver o que Deus vai fazer na sua família. Você me permite colocar alguns centavos a mais aí? Acho que cabe também lembrar e talvez até orientar a leitura do que a Bíblia nos traz em 1 Coríntios 7. Então, em primeiro lugar, se esse marido consente em viver com você, não cabe sair de casa, né? Se o descrente consente, viva com ele a vida comum do lar também. E 1 Coríntios 7 também nos diz que essa mulher crente, ela santifica seu marido e seus filhos também. Então, essa presença da graça de Deus no lar através de você ter sido alcançada pela bênção, pela graça, pela salvação de Deus, é algo que traz sobre o seu lar a presença do Senhor através de uma vida vivida em obediência a Ele, em louvor a Ele, em oração a Ele, com alguém nesse lar tendo a perspectiva de Deus no cumprimento do seu papel. Então, que Deus te abençoe para você, mulher, que tem esse baita desafio, mas também esse baita privilégio, como o Fernando mencionou aqui, de ter sido alcançada pelo Senhor, de ser salva pelo nosso Salvador. Chegamos ao fim de mais um episódio do Família Inteira podcast. Não dei o spoiler ainda da semana que vem, mas semana que vem nós teremos um tema extremamente importante e que é um guarda-chuva de tudo que a gente está falando aqui. Fábio Gregório pregará no próximo domingo sobre caráter. E é bem da verdade, se tivéssemos caráter, a maior parte desses problemas já estariam resolvidos. Ou não é, Fernando? Estou absolutamente convencido que a questão principal no casamento é questão de caráter. Exato. Né? Então, eu diria que talvez a mensagem que o Fábio deve trazer para nós deva ser talvez a questão mais estratégica, não só em termos de vida pessoal, mas de vida conjugal. Participe, se você pode estar presente no domingo, esteja às 9h30 da manhã ou às 18 horas na Rua Tenente Alberto Mendes Júnior, número 5, sede da Igreja Batista Fonte. Não deixe também de seguir as nossas redes sociais, Instagram e YouTube, compartilhar com pessoas que você conhece esse podcast, também a mensagem de domingo. Eu tenho certeza que não só o que a gente discutiu hoje, mas o que tem sido pregado, ensinado e discutido ao longo das últimas semanas, como tem sido uma bênção para você, certamente será também para outras pessoas. Fernando, mais uma vez, obrigado pelo tempo aqui, por nos ensinar, nos desafiar, instruir as nossas famílias. Para você, que Deus abençoe o seu lar, continue edificando a sua vida e para você, mulher, te ajudando no cumprimento do seu papel. Minhas irmãs, Deus abençoe vocês, fazendo-os crescer na comunhão com Ele, na vida com Ele, e que isso traga mudanças na sua vida, tanto na sua satisfação, como na maneira como você vai contagiar o ambiente em que você está. Um abraço, Deus abençoe.